A Humberto está falando para as crianças até 10 anos irem lá na salinha com ele. Graças a Deus pela chuva e boa noite. Aí deu uma esfriadinha, né? O pessoal estava reclamando do calor à tarde, agora Deus mandou uma chuvinha para refrescar. E vou falar um pouco mais especificamente para os pais. No entanto, é uma mensagem que cabe tanto aos pais como aos filhos. Tanto se você é pai, serve para você, se você é filho, também serve para você. Até porque o tema do acampamento é sobre família, então nós estamos falando a todos, né, especificamente. E eu estava dando uma olhada nas decorações aí e deu um momento de nostalgia na minha cabeça aqui. Eu estava vendo o Trem da Alegria ali. Trem da Alegria, né? O pessoal aí de 30 anos aí para cima sabe do que eu estou falando, né? Carrossel original, né? Tem esse carrossel hoje, mas tem o carrossel original que eu assisti ali, a professora Helena, falando de filhos, né? Essas coisas fazem a gente relembrar os momentos bons da vida. Mas, meu querido, o Vitor me deu o desafio de falar hoje sobre criação de filhos. E, na verdade, tanto para a mulher, como a gente falou hoje de manhã, como para filhos, criação de filhos, e ele estava querendo usar especificamente Abraão e a família de Abraão, e eu fiquei pensando o que iria dizer e tal, mas graças a Deus ele iluminou minha mente aqui, eu pude trazer algumas coisas à tona aqui que eu quero compartilhar com os irmãos com respeito à criação de filhos, com respeito aos filhos e com respeito aos pais. Então eu peço a você que abra sua Bíblia em Gênesis 37. Nós vamos falar um pouco da vida de Jacó e de seus filhos. E Jacó e sua família. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Queria ler alternadamente com a igreja. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os pares, tá bom? Vamos ler bem alto. Tem bastante gente aqui hoje, graças a Deus. Vamos ler bem alto. Vamos fazer a palavra de Deus aquecer nossos corações essa noite. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu.
Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Vou ler até o 11. Vamos ler até o 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Vamos orar? Meu Deus, tua palavra foi lida, tua palavra que é viva e eficaz. Agradecemos por essa chuva, agradecemos por esse momento de meditação. E que o Senhor fale, Senhor, por meio da minha vida. Nós somos vasos de barro em tuas mãos. Não somos nada se o teu Santo Espírito não falar, Senhor. E que o teu Santo Espírito não somente fale, mas derrame na vida da tua igreja reunida nesse lugar, Senhor, não somente essa noite, como em todos os dias que estivermos aqui, para que saiamos aqui, Senhor, com a vida transformada, edificada e prontos para vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Em Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Irmãos, é sempre difícil falar de educação de filhos, e eu percebi que educar filhos não é nada fácil quando eu me tornei pai. Minha mãe sempre falava, talvez você que é jovem, a sua mãe sempre fala assim para você: quando você tiver filho você vai ver, tal, né? E aí minha mãe também falava isso: quando você tiver filho você vai ver, tal. Como é que... Não, mãe, mas a senhora é muito preocupada e tal. Não, pai, estou muito preocupado, não precisa disso assim não, pode ser assim, daquela forma. Fala, quando você tiver filho, você vai ver. E hoje, graças ao bondoso Deus, eu tenho 2 filhos, lindos, saudáveis, e eu vejo o quanto é difícil não ter filhos. Ter filhos é fácil, o difícil é educar filhos. O difícil, principalmente para pais cristãos, é você educar seus filhos nos caminhos do Senhor. E é difícil a gente falar de educação de filhos, exemplos positivos de educação de filho, quando se fala da família de Abraão. Até quando o Vitor me falou, ó, vamos falar de família e tal, e nós vamos trabalhar a família com a família de Abraão. Aí eu até falei para ele: olha, Vitor, nós vamos ter que ralar, porque não tem muito exemplo bom na família de Abraão, não. A gente vai ter que espremer aí, ver o que a gente pode tirar para a gente aplicar a vida da igreja. A gente sabe que tudo é propósito de Deus, né? Tanto foi na família de Abraão, mas foi difícil pegar bons exemplos. Mas mesmo assim, eu queria pegar aqui a família de Jacó e trazer alguns exemplos para nós. Está sendo contada aqui a história de Abraão, a história de Isaac e de Jacó. A história de Abraão os irmãos conhecem, aquele idoso, um homem que tinha seus 90 e poucos anos, quando Deus apareceu para ele e disse assim: olha, de ti farei uma grande nação. E ele falou assim: mas não pode, né? Aí falaram do Damasceno Eliezer também, que era como se fosse um filho adotivo dele ali, que ele havia pegado. Deus falou: não, vou fazer uma nova nação de você. E aí Abraão chegou a pensar que essa nação viria da relação dele com a escrava, com Agar, tanto que Sara foi conivente em dar a sua escrava para que Abraão tivesse um filho. Mas Deus continuou insistindo: olha, por meio de você eu farei uma grande nação, e por meio da sua esposa. Abraão tinha 100 e Sara tinha 90 anos quando nasceu Isaac. Tiveram um filho, o filho da promessa, Isaac, o filho que Isaac significa motivo de alegria, né? E aquela alegria, o filhinho único era Isaac, aquele filho paparicado de Abraão e Sara, aquele filho amado por todos, o filho da promessa nasceu. E aí houve uma ciumeira até de Sara para com a sua escrava Agar, porque o seu filho Ismael, quando tinha por volta dos 12 anos ali, caçoava de Isaac, pequenininho ali, brincava com ele. E aí Sara olhou aquilo de uma forma pejorativa, de uma forma não muito boa, disse assim: essa escrava, esse menino não tem nada a ver com a minha família, tira ela daqui, não tem parte com a minha família. E Abraão ficou meio temeroso, e Deus falou: não, deixa, porque vão ser 2 nações. E aí então Agar foi para o deserto com seu filho, se formou então os árabes que nós conhecemos
que são descendência de Ismael hoje em dia, e a progressão da família de Abraão continuou. Isaac foi crescendo. Quando ele tinha por volta de 40 anos, ele conheceu a sua esposa Rebeca. Rebeca era como se fosse uma prima dele, porque ela era filha de Labão, né? Então, o servo de Abraão foi lá, até a terra do seu tio, buscar uma esposa, e quando Sara havia vindo, ela avistou Isaac, né? Diz que ela colocou o véu sobre o rosto, se chegou a ele, e Isaac, com 40 anos de idade, foi lá e casou naquele momento com Rebeca. E diz que a partir daquele momento ele foi consolado pela morte da sua mãe. Ele amava muito a sua mãe Sara. E a história continua. Os dois tiveram um casamento feliz, mas assim como Sara, Rebeca também era uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos. E quando Isaac tinha por volta de 60 anos, ele orou ao Senhor, clamou ao Senhor por um filho, e Deus não deu somente um filho, ele deu 2 filhos. Rebeca concebeu e deu à luz a Jacó e Esaú. Gêmeos, mas totalmente diferentes. Diz que quando Esaú nasceu, Esaú significa peludo, ele nasceu e era um menino peludinho. Eu não sei exatamente como deve ser um menino que nasce peludinho, mas a Bíblia diz que ele nasceu peludinho, né? Eu nunca vi isso. Eu já vi uma criança nascer muito cabeluda e tal, talvez seja por isso, mas ele tinha um excesso de pelo a mais do que uma criança normal, então por isso ele se chamou Esaú. Mas aí quando Esaú foi puxado, porque naquela época não tinha cesárea, então as parteiras iam lá e tiravam a criança, quando puxou Esaú, veio um rapazinho segurando no calcanhar dele, que era Jacó. E aí Jacó se deu o nome de Jacó justamente por isso. Jacó significa uma espécie de, na nossa linguagem popular aqui, um malandro, né? Um cara que quer tirar vantagem. E ele veio puxado, e os dois já estavam brigando no ventre de Rebeca, e ela estava, coitada, aquele sofrimento no ventre ali, as crianças brigando, e Deus falou para ela: vai ser 2 nações do seu ventre aí. Esaú saiu com a nação chamada dos Edomitas, né, que viveram vizinhos ali da nação de Israel. E Jacó, então, foi aquele filho da qual prosseguiu a nação de Deus. Os dois eram totalmente diferentes. Jacó era um menino, digamos assim, mais mimado. Ele era mais chegadinho à mãe. Diz que Rebeca amava Jacó, mas ao passo que Isaac amava Esaú, porque Esaú era um cozinheiro de primeira, fazia um cozinhado, um ensopado que Isaac adorava. Havia essa divisão no lar. Por causa da primogenitura, Esaú chegou um dia do campo, diz que ele era um homem trabalhador, diferente de Jacó, que ficava em casa ajudando a mãe. Ele era aquele menino da mamãe. E ele ficava em casa ajudando a mãe. Não tem nada contra o menino da mamãe, tá? Isso é tranquilo. Mas Esaú chegou um dia do trabalho, cansado do campo, e ele estava com fome, ele estava desmaiando de fome. E aí Jacó estava lá fazendo ensopado, tal, um negócio que Rebeca tinha ensinado ele, que era de lentilha, um cozinhado vermelho. Aí falou: rapaz, me dá um pouco disso aí. Ele falou: não, só te dou. Olha Jacó tirando vantagem, só te dou se você me vender sua primogenitura. Não, pega isso aí, eu não quero não, o que me importa primogenitura, eu quero é comer. E aí comeu e vendeu, então, diz a primogenitura. E aí um belo dia, quando Isaac já estava velhinho e estava quase para morrer, ele chamou Esaú, falou assim: ó, Esaú, faz o seguinte, faz aquele ensopado caprichado para mim, porque eu vou morrer, mas antes de morrer, eu quero comer, né? Quero comer bem. É um pedido interessante, né? Você vai morrer, mas pelo menos você morre alimentado, né? Você morre com a barriga cheia. E aí ele pediu, fez esse favor a Esaú. Enquanto Esaú saiu, Rebeca ficou escutando aquilo ali e falou assim: ó, eu ouvi seu pai falando para Esaú buscar lá um cozinhado, mas eu sei fazer o cozinhado que seu pai gosta, então eu vou fazer e você vai lá e pega a primogenitura no lugar de Esaú. Ó, Rebeca ajudando o filho, tá vendo? Divisão dentro do lar. Por isso que eu disse que é difícil pegar exemplo, mas ela ajudou Jacó a fazer isso. Aí Jacó era um homem liso,
liso. Esaú era peludo, Jacó era um homem liso, apesar deles serem gêmeos totalmente diferentes. E aí ela colocou uma pele de animais nele assim, para que ele cheirasse igual a Esaú, e ele trouxe um ensopado a Isaac, seu pai o abençoou no lugar de Esaú. Quando Esaú chegou, a bênção já tinha sido dada, e Isaac disse: meu filho, teu irmão veio aqui malandrosamente, não sei se existe esse termo, e pegou a tua primogenitura. Esaú ficou furioso e falou assim: eu vou matar meu irmão, para ele deixar de ser malandro. E aí então, Rebeca, sabendo disso, fez com que seu filho fugisse para a terra de seu tio. E daquelas peregrinações de Jacó, nós chegamos então ao conhecimento que ele tem de Raquel, da sua esposa. E é interessante que Deus paga Jacó com a mesma moeda, porque Jacó conhece um homem que é tão trambiqueiro como ele, que é o seu sogro. E o seu sogro fala o seguinte: você quer casar com a minha filha? Diz que Jacó olhou para Raquel assim e ficou encantado com ela. Raquel era linda. Diz que tinha duas filhas. Ele tinha Lia e tinha Raquel. Só que Lia era uma moça assim meio apagada. Assim. Lia era como se fosse uma mulher que você olhava assim, mas você não via. Não tinha nenhum destaque. Mas Raquel era especial. E Jacó olhou para Raquel e falou assim: eu quero ter essa mulher para mim. O que eu faço? Aí o sogro dele falou: trabalha por mim 7 anos que eu te dou minha filha. Só que Labão não falou que Raquel era a filha mais nova. E aí Jacó foi e trabalhou 7 anos pelo sogro dele. No final dos 7 anos, ele chegou para o sogro e falou: meu sogro, trabalhei firme, agora eu quero meu prêmio. Cadê minha esposa? Então tá bom, vamos fazer uma festa. Fez a festa lá, tal, festejou. E aí quando eles entraram na tenda para a lua de mel, o sogro dele colocou no lugar de Raquel, colocou Lia. Lia entrou de mansinho. Jacó, não percebendo, teve a lua de mel com a irmã de Raquel. E aí no outro dia, quando ele acordou, falou: mas você não é Raquel, né? Você é diferente. E aí a Lia falou: não, eu não sou não, mas eu sou filho do meu pai também. Aí eles tiveram essa relação, e aí Jacó ficou furioso e chegou para o sogro dele e falou: rapaz, o que você fez comigo? Você não prometeu Raquel? Ele falou: não, é que aqui na nossa terra é diferente. Aqui eu não posso dar a filha mais nova antes da mais velha, ali é a mais velha. Aí falou: não, mas você me prometeu a Raquel, como é que eu faço? Falou: não, então é o seguinte, você quer minha filha Raquel? Quero. Então trabalhe por mim mais 7 anos. Aí Jacó falou: tá bom. Casou-se com Raquel e trabalhou mais 7 anos para o sogro dele. Vai uma mulher assim lá longe, hein? 14 anos trabalhando para ter uma esposa. E aí foi. No decorrer do tempo, Jacó não teve um bom entrosamento com seu sogro e ele fugiu com as suas esposas e com seus filhos. Nesse período de tempo, tiveram filhos. Lia, novamente, trazia inveja para sua irmã, porque Raquel era estéril e Lia não. Desse relacionamento de Jacó com Lia e Raquel, eles tiveram, com Lia e Raquel, 8 filhos. Lia teve 6 filhos, e Raquel, de tanto clamar ao Senhor, porque ela também tinha um problema de esterilidade, ela teve 2 filhos, José e Benjamim. Os outros 4 filhos, que completam as 12 tribos, vieram das concubinas de Bila e Zilpa. Bila, concubina ou serva de Raquel, e Zilpa, a serva de Lia. Nós chegamos então ao momento onde a família de Jacó foi formada, e chegamos então até esse texto aqui, onde nós vemos a família de Jacó, que tem como principal personagem aqui José. Eu queria me basear nesse texto aqui para dar aos pais, e também chamando a atenção dos filhos, sobre alguns princípios para a educação de filhos. Mas eu queria também recomendar aos pais, para a educação de filhos, você tem que ler o livro de Provérbios. Tá bom? Se você quer ser um pai, você aí que quer ser pai e mãe,
e se você ainda tem filho pequeno, você tem que ler o livro de Provérbios, que é um livro muito sábio nessa questão de educação de filhos. Mas vamos lá, alguns princípios aqui, de acordo com a família de Jacó, com respeito à educação de filhos. Tá? Eu vou chamar a atenção aqui, primeiramente, dos pais. Primeira coisa, pais, presta atenção aqui. Dois exemplos eu vou dar aqui para os pais. Pais, prezem pela unidade do seu lar. Prezem pela unidade do seu lar. O apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios 6:4, falando alguns princípios a toda a família, quando ele chega em pais, ele fala assim: pais, não, o que ele diz lá? Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai vossos filhos na disciplina do Senhor. E quando eu olho para a família de Jacó aqui, nós vemos exatamente o contrário. Jacó, como pai, aqui ele já estava viúvo, tinha perdido sua esposa, Raquel. Raquel morreu quando teve o filho Benjamim. Seu filho Benjamim nasceu, ela morreu. E Jacó aqui está um homem viúvo, está vivendo com outra esposa. Mas o amor dele por Raquel ainda ficou. E ficou tão incrustado que ele amava muito José, seu filho José. Mas aqui nós vemos um pai negligente para com a unidade do seu lar. Ele não preserva por isso. Por dois motivos. Primeiro, Jacó negligenciou seu papel de pai em criar seus filhos sob a disciplina. Olha o que diz o texto. Diz o texto, verso 2, olha só. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, e sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles aos seus pais. Ou seja, Jacó não se importava a mínima com os relatórios de José. José tinha 17 anos, era o segundo filho mais novo, o filho mais novo era Benjamim, mas Benjamim era muito pequenininho, e ele nem é destacado aqui na história, mas José tinha 17 anos. E diz a Bíblia que José trazia alguns relatórios a Jacó, seu pai. Mas quando a Bíblia coloca aqui que José trazia notícias, a gente pensa o seguinte: bom, José trabalhava simplesmente com esse serviço mais ou menos como se fosse um pombo-correio, né? Ele ia lá, acompanhava o que estava acontecendo e trazia para o seu pai. Mas não é esse sentido que o texto está dizendo. O sentido dessa palavra trazia más notícias, esse contexto, isso significa que esses relatórios de José eram, além de maldosos, eram relatórios preconceituosos. Porque se você perceber aí, ele trazia relatório não de todos os filhos de Jacó, mas ele trazia relatório dos filhos somente de Bila e dos filhos de Zilpa, das escravas. Ele trazia relatório daqueles filhos que não eram, digamos, os filhos genuínos, que eram filhos somente de Jacó, mas não da mãe. E José, talvez influenciado por um certo ciúmes, porque a sua mãe era Raquel, e a mãe daqueles outros homens ali não era Raquel, e nem era muito menos a sua filha Lia, a sua tia Lia. Então ele trazia alguns relatórios com o sentido de difamar, de causar confusão dentro do lar. E essas notícias, quando chegavam até Jacó, ele simplesmente não fazia nada, ele recebia tudo o que José falava. E José dizia isso, na nossa linguagem popular aqui, como se ele estivesse colocando lenha na fogueira, né, no nosso termo aqui. Ele trazia relatórios para prejudicar os irmãos dele. José era um menino dedo duro. Na nossa linguagem popular, ele era dedo duro. Ele fazia o que ninguém mandava ele fazer, isso era voluntário. Ele ia lá e ficava falando mal dos irmãos dele para o pai. É interessante que a gente vê que Jacó não tomou nenhuma atitude com respeito a isso. José difamava seus irmãos, trazia más notícias dele, Jacó
não dava nenhuma atitude com respeito a isso. Segunda coisa, porque Jacó não preservava pela unidade do seu lar. Ele não somente ouvia e ficava quieto, mas ele provocava a divisão no seu lar. Acompanhe comigo aí. O verso 3, final do verso 3, olha só. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Jacó não somente se omitia, mas ele provocava isso. O que ele fazia? Ele amava tanto seu filho José que dava presentes a ele, diferenciando ele dos demais filhos. Jacó dizia com esses presentes, e principalmente com esse presente dessa túnica que ele deu aqui a José, que José era um filho mais especial do que os outros. Jacó não parava para pensar que aquele ato dele de dar um presente especial para o seu filho poderia causar uma confusão enorme. E o que causou? O texto coloca aí que quando os irmãos viram e perceberam que José era o mais amado, eles mais e mais o odiavam. Jacó não está nem um pouco preocupado com a unidade do seu lar. Ele está dividindo o seu lar com essas atitudes, separando um filho especial dos demais. Pais, nós temos que prestar muita atenção nisso. Mãe ou pai, cuidado com a unidade do seu lar. Preserve a unidade do seu lar. Presta atenção no que Paulo está falando, não provocar os vossos filhos a ira. E provocar a ira não é você provocar seu filho, ficar xingando ele. Entra nesse contexto também de você incitar seu filho a ira, mas é de tomar atitudes que causem divisões no seu lar, ou que façam com que os seus filhos ajam de forma divisória entre eles, de forma caluniadora entre eles. O papel dos pais no lar é prezar pela unidade, não somente entre o homem e a mulher, mas pelos seus filhos também. Não causar nenhuma divisão. Entender que seus filhos são diferentes, e graças a Deus por isso, mas que essa unidade deve ser preservada. Outra coisa aqui, pais, demonstrem amor por todos os seus filhos. Olha o que diz o verso 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, fez-lhe uma túnica de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Nesse lar aqui de Jacó não havia diálogo entre filhos. Eles não conseguiam conversar. É horrível isso. É horrível. Eu já tive a oportunidade de chegar em lares e perceber essa desunião. Filho não fala com pai, pai não fala com mãe, irmão não fala com irmão. Isso é terrível. E quando se fala de um lar cristão é pior ainda. E nós vemos aqui que Jacó não está nem um pouco preocupado com isso. E ele demonstra isso. Ele demonstra claramente que ele ama mais José do que a todos. Uma coisa é você dizer que ama seu filho, você dizer. Outra coisa é você demonstrar que o ama. Como pais, não adianta a gente ficar dizendo que amamos nossos filhos, que os temos a maior consideração, se a gente não demonstra isso. A nossa atitude vai mostrar no nosso dia a dia se a gente ama de fato ou não os nossos filhos. E os filhos de Jacó que percebiam claramente que José era o filho amado e eles eram ignorados. Eu imagino quão difícil isso deve ser para um filho, perceber que o pai ama mais o outro do que a ele. Perceber que os pais têm preferências. Eu fui criado num lar com mais 2 irmãos, eu e mais 2 irmãos. E eu me lembro, assim, bem pouco, né? Um pouco das cenas de infância, assim. Mas eu lembro que entre os 3 irmãos, assim, 3 homens, a gente criado 3 homens ali.
Mas eu lembro que uma vez meu pai pegou o meu irmão mais novo no colo. Aquilo para mim foi o fim, né? Eu era criancinha, mas eu lembro desse momento quando meu pai pegou meu irmão mais novo no colo. Aquilo me deu um excesso de ciúmes e meu pai simplesmente pegou meu irmão mais novo no colo, coisa normal, né? Mas havia aquela ligação. Os pais têm que perceber que há uma ligação intrínseca entre você e seu filho. E o desafio dos pais é dividir esse amor pelos seus filhos. Abraão e Sara não tinham esse problema, porque eles tinham um filho só, então eles dedicaram todo o amor a Isaac. Isaac não tinha muito esse problema com Rebeca, porque eles tiveram só 2 filhos. Então dividiram o amor, cada um amava um, né? Mas no caso de Jacó aqui, 12. Mas Jacó fez questão de mostrar que ele amava mais José. E eu fico vendo isso, eu posso perceber isso claramente no meu lar hoje. Com 2 filhos, eu tenho um menino e uma menina. E aí o menininho tem 3 meses, vai fazer 4 meses, o Augusto. E aí às vezes pega o Augusto no colo assim, para ele parar de chorar alguma coisa, o quê? Mas a Alexa quer colo também. Tenho que pegar ela no colo, se eu não pegar ela no colo, o mundo vai ser destruído. Então às vezes eu e minha esposa, a gente dá um jeitinho ali, pega ele meio longe dela, escondido e tal, não fica às vezes fazendo muita gracinha com ele perto dela, porque criança tem disso, tem desses ciúmes. E isso com o tempo, com que a criança vai ganhando uma maturidade, isso também vai sendo notório, vai se tornando mais notório. Mas os pais têm que prestar atenção nisso, dedicar seu amor aos filhos de forma igual, se você tiver mais de um filho. E não bastasse isso, esse amor dedicado a José, Jacó, depois que ele perdeu José foi vendido, os irmãos sabem, ele então dedicou todo o seu amor, virou todo o seu amor de José, agora para o outro filho de Raquel, que era Benjamim. Alguém leia para mim, por favor, aí, Gênesis 42, 38. Leia bem alto aí, quem tiver uma voz possante, alta aí, voz de radialista. Leia aí para a gente. Gênesis 42, 38 e Gênesis... Gênesis 42, 13 e 14. Gênesis 43, 13 e 14. Olha só, presta atenção no que Jacó está falando. Ele já está idoso, perdeu José, na mente dele José tinha morrido, e ele tem Benjamim, o outro filho de Raquel, a mulher que ele amava. E os irmãos de José já tinham ido ao Egito, não sabiam que José era o segundo depois de Faraó, não sabiam disso, já haviam se encontrado com José, mas não sabiam disso. E eles voltam e José, de forma esperta, falam assim, me tragam o irmão mais novo de vocês, que Jacó tinha segurado ali por segurança. E quando os irmãos chegam, o irmão mais velho chega para pedir isso a Jacó, ele diz assim, não, eu já estou sem filho, já perdi um filho, eu vou perder outro, como é que eu vou ficar? E aí ele chega a dizer o seguinte, quando os filhos convencem de que tem que levar Benjamim, eles conseguem levar Benjamim ao Egito, então Jacó chega a dizer assim, tá bom, pode levar. Se vocês trouxerem ele de volta, tudo bem. Se não, se eu perder também Benjamim, se Deus quer assim, eu vou ficar sem filhos. Olha só. Ele tinha 12 filhos.
Tinha perdido um para o Egito. E ele falou assim, se eu perder Benjamim, eu vou ficar sem, mas ele tinha mais 10. Olha só como é que isso é perigoso. Essa divisão que acontece no lar. Por isso, meus irmãos, é necessário aos pais prestarem atenção nisso. Cuidado com as suas palavras. A Bíblia é muito sábia quando nos orienta também com respeito à educação de filhos. Mas cuidado com palavras. A Bíblia nos ensina a disciplinar, eu vou falar também aqui, mas nós temos que ter cuidado com a forma que nós criamos nossos filhos. Pais cristãos, prestem atenção no que você diz, como você age, que você pode estar causando divisão dentro da sua casa, mesmo às vezes com boas intenções. Cuidado com isso. Agora, na verdade o terceiro ponto aqui é uma aplicação, eu queria aplicar isso às nossas vidas. É o seguinte, Deus ama tanto nossos filhos, que Ele os ama mais do que a nós mesmos. E por isso, Deus os disciplina. Deus ama nossos filhos muito mais do que nós mesmos. E por isso, Ele os disciplina. Há duas passagens que eu queria que vocês lessem com respeito à disciplina dos filhos, que está no livro de Provérbios. E depois, eu gostaria de ler uma passagem também, que está lá em Hebreus 12, 6. Alguém lê, por favor, Provérbios 3, 12. Abra lá, Provérbios 3, 12. Outra pessoa lê Provérbios 29, 15. Porque o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai disciplina ao filho a quem quer bem. Provérbios 29, 15. A criança entregue a si mesma vem a envergonhar o seu próprio pai. Hebreus 12, verso 6. Porque o Senhor corrige e açoita todo filho a quem Ele chama, a quem Ele quer bem. A Bíblia deixa bem claro que a disciplina é um sinal de amor dos pais para com os filhos e é um sinal de amor de Deus para com os seus filhos. Portanto, meu irmão, se Deus te ama, prepara o lombo aí que vem peia. Se Ele não te ama, Ele vai deixar você caminhar do jeito que você quer. As pessoas acham assim, rapaz, eu faço tudo que eu quero na minha vida, ó. Vivo do jeito que eu quero. Faço as coisas do jeito que dá na minha cabeça. E nada acontece na minha vida. Deus não me disciplina, não faz nada. Se você está entre esses que faz o que quer na sua vida, diz ser cristão e faz o que quer, e nada acontece na sua vida, não vê nenhuma disciplina, nenhuma ação que te chame a atenção, cuidado, você pode não ser filho, você pode ser bastardo. Porque filho, Deus disciplina. Você pensa em fazer coisa errada e lá vem o tapa. Na mesma hora. E se Deus te ama muito, muito mesmo, você não vai nem chegar a fazer. Ele vai disciplinar muito. Porque a disciplina é sinal de amor. Agora, Jacó não teve esse tino, apesar dele ser um homem de Deus, de disciplinar seus filhos, inclusive José. Deixava José viver solto. Era o filhinho caçula, o preferido dele. E José foi um menino estragado. Mas Deus amava tanto José, que pegou José e o disciplinou. A Bíblia diz que José foi lá para observar seus irmãos de novo, para trazer um relatório maléfico para o seu pai. E nessa jornada dele, ele encontra seus irmãos e Judá, olha só, Judá, dá uma ideia, fala assim, rapaz, vamos fazer o seguinte,
vamos jogar o nosso irmão aqui no poço e vamos deixar ele aí. O irmão mais velho diz assim, o irmão mais velho disse, vamos guardar aqui ele no poço e depois a gente vê o que faz com ele. Mas a ideia do irmão mais velho, Rúben, era depois de ir lá e tirar José do poço. Mas aí Judá chega, vê uma caravana de ismaelitas e diz assim, vamos jogar no buraco não, vamos vender para os ismaelitas, para esse povo que está vindo aí. Uma caravana que estava vindo no deserto. Eles estavam indo sentido ao Egito. E aí a partir daquele momento, Deus começa a tratar José. Porque José, até os 17 anos de vida, ele não sabia o que era disciplina. Mas Deus amava tanto José que pegou, e a disciplina de José começa já na sua venda. Ele foi vendido por 20 ciclos de prata, ele foi vendido como escravo. Ele foi vendido como objeto. Já no momento da venda, Deus estava dizendo para José assim, você não é tão especial como você acha que é. Você não vale tanto como seu pai disse que você vale. Você vai servir agora como escravo, você vai aprender o que é sofrer. E meus irmãos, José passa 13 anos, sofrendo no Egito. Ralando. Primeiro ele vai para a casa de Potifar, vai servir como escravo lá. E ele é um menino belo, ele é um rapaz formoso, mas é um rapaz temente a Deus, só precisava ser moldado. Mas aí a mulher de Potifar olha para ele e se enamora dele e diz assim, eu preciso desse rapaz para mim. A mulher adúltera, e vai lá e sonda, e José foge das mãos dela, e ele injustamente é condenado à prisão, e vai para a prisão, e fica alguns anos ali na prisão, sofrendo. Depois de algum tempo ali, na prisão, sofrendo ali todos os castigos que haviam ali, ele é elevado ao supervisor daquela prisão ali, mas mesmo assim ele está numa masmorra, ele está num lugar de aprendizado. Deus está peneirando José. Deus está olhando para José e fazendo dele um homem. Coisa que Jacó não havia feito nesse período em que ele estava com seu pai. Deus tira José da barra do seu pai para o disciplinar, para tornar ele um homem segundo o seu coração, para mostrar para José que o orgulho dele deve cair por terra, de que ele não é tão especial assim, e de que ele deve sofrer algumas coisas para ele se tornar então, só assim, o segundo homem mais importante da maior nação da época, que é o Egito. Se José com 30 anos de idade tivesse chegado no Egito com aquela cabecinha de 17 que ele tinha na barra da saia do pai dele, quando seus irmãos o encontrassem lá no Egito, com certeza José tinha matado seus irmãos. Tinha se vingado deles. Mas o que acontece é que quando acontece aquele encontro maravilhoso entre José e seus irmãos ali no Egito, e José os abraça e chora e diz assim, tudo foi propósito de Deus para que eu estivesse aqui e tal. Aquele homem que está abraçando e chorando com seus irmãos é um homem maduro, é um homem tratado por Deus, é um homem disciplinado por Deus, é um homem que foi omitido da disciplina do seu pai, mas não foi omitido da disciplina do seu Senhor. José abraça seus irmãos, os perdoa, e Deus então cumpre seu projeto na vida dele e na vida do povo de Deus. Meu irmão, entenda que, como pai, a disciplina muitas vezes é difícil, mas ela é necessária. A Bíblia deixa bem claro que se nós amamos de fato nossos filhos, nós temos que criá-los na disciplina. Até uma admoestação aos que querem ser líderes, aos presbíteros. Paulo deixa bem claro lá em Timóteo que um presbítero que não tem a sua casa em boas condições não pode exercer liderança. Agora, eu queria ler com você, para nós irmos encerrando já, o Salmo 127. Abra comigo lá. Vamos ler juntos o Salmo 127.
Queria ler junto com você. Vamos ler Salmo 127, é um salmo curto, 5 versículos somente. Leia junto comigo aí. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Meu irmão, criação de filhos é um sacrifício. A gente erra, a gente acerta, mas o que a Bíblia deixa bem claro aqui é que os filhos são herança do Senhor. Se você é um pai cristão, você tem que entender que você está criando seus filhos não para o mundo, porque o mundo diz que os filhos são criados para o mundo. Eu não crio os filhos para a gente, eu crio para o mundo, mas para o cristão não. Os seus filhos são herança do Senhor, como se o Senhor colocasse seu filho em suas mãos para que você cuidasse dele, para que ele fosse então entregue nas mãos do Senhor como herança dele. É uma história semelhante ao que acontece, por exemplo, com o profeta Samuel. Ana queria tanto um filho, orou tanto por um filho ao Senhor, ela disse: Senhor, se o Senhor me dá um filho, eu vou simplesmente desmamá-lo, mas ele vai viver a vida inteira servindo ao Senhor, vou dedicar esse filho ao Senhor. E foi assim que aconteceu com o profeta Samuel. Cada um de nós, filhos, você é herança do Senhor. E dessa família de Jacó, do filho especificamente chamado Judá, por meio dele, viria então um filho, que é um filho tão esperado. Mas não é um filho comum, não é um filho de carne como nós, não é um filho de pecado como nós. É um filho gerado de uma mulher, de um ventre intacto, de um ventre virgem. E o nome desse filho é Jesus Cristo. E por meio desse filho, a promessa então do avô de Jacó, Abraão, se cumpre. Quando Deus chega para Abraão e diz assim: por meio de você serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. E por meio desse Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, por meio dele, um discípulo dele chega lá no dia do Pentecostes e prega um sermão, Pedro. E quando aquela multidão toda se arrepende, Pedro diz assim: vocês precisam se arrepender. E ele olha para aquela multidão e diz assim: essa promessa do derramamento do Espírito Santo, essa promessa de unção do Espírito Santo, essa promessa de transformação, de regeneração, de novo nascimento, não é somente para vocês adultos. Ele diz assim, Atos 2,39, essa promessa é para vocês e para os vossos filhos. A promessa da bênção de Deus é familiar. É por isso que nós prezamos tanto pelo batismo infantil. Porque a criança também tem direito a essa promessa estabelecida não somente a adultos, mas a família. Meus irmãos, como pais, e eu sou um pai fresco, no bom sentido, eu sou um pai atual, e eu tenho colocado meus filhos na presença do Senhor, e minha vida nas presenças do Senhor, porque de fato criação de filhos não é fácil. Mas eu queria dizer o seguinte para você: nesse processo de criação de filhos, nós podemos errar em várias coisas. E nesse processo de criação de filhos, você também, filhos, pode errar em diversas coisas com respeito aos seus pais. E pode acertar, e muitas vezes vai acertar. Mas nós não devemos esquecer de uma única coisa:
de orar uns pelos outros. Pais, responda essa pergunta só para você. Quantas vezes você ora pelo seu filho? Quantas vezes você já se ajoelhou para colocar seu filho ou seus filhos diante do altar do Senhor? Ou filhos, quantas vezes você já parou para orar pelos seus pais, ao invés de ficar reclamando deles? Eu queria convidar cada um dos irmãos aqui a fazermos um momento de oração aqui. Se eu tiver essa autorização do pessoal. Eu não sei quantas famílias estão representadas aqui, mas eu queria que fizesse o seguinte, que a gente tirasse um momento aqui, quem sabe 5 minutos, para você, pai, sentar com seu filho e orar por ele, e você, filho, orar pelo seu pai. Se seu pai não está aqui, você vai sentar e vai orar por ele, por onde quer que ele esteja. E pai, se seu filho não está aqui, você vai nesse momento orar pelo seu filho. Se ele é cristão ou não, você vai orar por ele nesse momento. Nós precisamos exercitar mais o vínculo do amor, que é o que une a nossa família. Esse vínculo é Jesus Cristo. E se nós somos famílias cristãs, esse vínculo vai permanecer, a nossa família unida. Vai permanecer. Meu irmão, não desista do seu pai, não. Filho, não desista da sua mãe, não. Ô pai, não desista do seu filho, não. Vamos orar uns pelos outros. Eu queria que nós fizéssemos isso nesse momento. Vamos tirar alguns momentos para orar. Senta com seu pai e sua mãe está aqui, seu filho está aqui, senta com ele, vai orar com ele. Se não está aqui, ore por ele onde você está. Vamos tirar esse momento para isso.